Bem-vindos à nossa análise de hoje. O foco é um tema bem quente, né? Como a tecnologia da informação está sendo chamada para, digamos, sacudir as estruturas da administração pública. Exato. A gente tem aqui um artigo interessante do blog do Educamundo. Ele defende a TI não só como uma solução para processos meio emperrados, sabe? Mas também como um diferencial na carreira de quem trabalha no setor. Uhum. Então a nossa meta hoje é investigar a fundo esse material e tentar pensar as ideias e, claro, as dicas mais relevantes que ele oferece para a gente. Sem dúvida. E olha, essa necessidade de digitalização, hoje em dia, não é mais bem uma opção, né? É quase uma condição de sobrevivência para o setor público. É verdade. E não estamos falando só de comprar computador novo, essas coisas. É mais profundo. É uma reengenharia da forma como o governo opera e entrega os serviços para o cidadão. Certo. Então, entender e aplicar a TI de um jeito inteligente é o que vai, no fim das contas, definir uma gestão pública mais ágil, mais sintonizada com as demandas do século XXI, né? Para começar, então, um ponto que me chamou a atenção logo de cara no material é como é que se sabe a hora certa de mergulhar de cabeça na TI? O texto parece sugerir que não é uma decisão assim impulsiva, sabe? Mas é uma resposta a sinais bem claros de que o modelo tradicional, digamos, já tá dando sinais de esgotamento. Que sinais seriam esses? Exato, a fonte deixa bem claro isso. A virada digital é menos sobre os aparelhos, os gadgets e mais sobre a mentalidade. Ah, interessante. E os sintomas de que essa gestão mais analógica chegou no limite são bem palpáveis, viu? Pelo que a gente leu ali, pensa, tipo assim, setores que não se falam direito dentro do órgão. Uhum. Comunicação falha. Isso. Aquela burocracia que parece existir só para atrasar as coisas, né? Cidadãos reclamando direto da lentidão, da falta de resposta. Clássico, infelizmente. Pois é, soma isso a dificuldade em resolver problemas básicos rapidamente, sabe? A incapacidade de realmente usar dados para tomar decisões mais inteligentes. Tomar decisão no escuro é complicado. Com certeza. E claro, um ponto importante. Servidores desmotivados, sentindo que estão remando contra a maré, com ferramentas que já ficaram para trás. Tudo isso são alertas vermelhos que a fonte aponta. É interessante essa ideia da mudança de mentalidade que você falou. Não basta só trocar a ferramenta, né? Tem que mudar a forma de pensar o trabalho em si, certo? Exatamente. Ignorar esses sinais que você listou seria como, sei lá, tapar o sol com a peneira, né? Prolongando um desgaste que afeta a todo mundo. Precisamente. A analogia que está implícita ali no texto é forte. É como insistir em usar uma carroça quando o carro já existe e oferece muito mais, né? Boa analogia. Manter esses processos arcaicos gera muito atrito, gera ineficiência, frustração, tanto para quem trabalha lá dentro quanto para quem depende do serviço público, né? O material argumenta que chega um ponto que essa inércia fica insustentável. Tá claro. Diante desse cenário de desafios, quais seriam então as vantagens concretas, os ganhos reais que a integração da TI pode trazer, segundo essa análise que a gente tem em mãos? Aqui a coisa fica bem interessante, porque os benefícios que são descritos vão muito além de uma simples informatização, sabe? A fonte elenca um leque bem amplo de melhorias. A gente fala, por exemplo, de um salto em transparência. Como assim? Permitindo que a sociedade veja com mais clareza onde e como os recursos públicos estão sendo usados. Isso é fundamental, né? Sem dúvida, mais controle social. Exato. Outro ponto-chave é a agilidade. Decisões que antes, sei lá, levavam semanas, podem ser tomadas em dias ou até horas, com base em dados e em análises mais rápidas. Isso é crucial. Imagino, o tempo de resposta muda completamente. Totalmente. E tem mais, olha. Redução de custos com processos manuais, com papelada, com armazenamento físico, um controle de dados muito mais robusto e seguro também. Segurança é chave, né? Fundamental. Canais de comunicação mais eficientes, tanto internamente, entre as equipes, quanto com o cidadão lá fora. Certo. E talvez o mais impactante no dia a dia das pessoas, o acesso facilitado a serviços públicos através de plataformas digitais. Menos filas, menos deslocamento, mais conveniência, né? Isso realmente muda a vida das pessoas. Quer dizer, então não é só deixar as coisas com uma cara mais moderninha. Não mesmo. A TI
pelo que o material descreve, funciona quase como um catalisador para uma gestão pública mais responsiva, mais conectada com as necessidades reais da população. Exatamente. O texto usa uma expressão forte, quase como se fosse um superpoder para a administração pública moderna. Um superpoder. Gostei disso. É a capacidade de responder mais rápido, de forma mais inteligente e mais transparente também. É uma ferramenta essencial para quem leva a sério a missão de servir ao público de forma eficaz, sabe? Essa promessa de eficiência é realmente tentadora. Mas a gente sabe que transformar isso em realidade costuma ser complexo, né? A implementação é onde muitas boas intenções acabam tropeçando. É verdade. O desafio está aí. Felizmente, o material que a gente está analisando não se limita a listar os benefícios. Ele também sugere um caminho, um tipo de roteiro prático. Como seria esse passo a passo que ele propõe? Sim, e a abordagem que eles sugerem é bem pragmática, o que é bom. O primeiro passo é o que eles chamam de diagnóstico. Certo. Entender onde se está. Exatamente. Antes de qualquer mudança, é preciso entender profundamente a situação atual. Onde estão os maiores gargalos? Quais processos são mais críticos? O que realmente impacta o cidadão lá na ponta? E como fazer isso? Olha, a fonte sugere ouvir atentamente a equipe que está na linha de frente. Eles geralmente sabem onde o calo aperta, né? Fazer um raio-x honesto da situação é fundamental. Faz todo sentido. Ouvir quem está na operação. Com esse mapa em mãos, aí vem o segundo passo: criar um plano de ação. Ok, organizar a casa. Isso. Aqui a ideia é organizar o que precisa ser feito, definir prioridades claras, porque não dá para fazer tudo de uma vez, né? Estabelecer metas realistas, alocar responsabilidades e, muito importante, comunicar esse plano para todo mundo que está envolvido. Comunicação é chave. Sempre. É como montar um quebra-cabeça, sabe? Cada peça tem seu lugar e seu tempo certo para entrar. E o terceiro passo? O terceiro passo é a implementação propriamente dita. Mas é importante dizer não como um evento único, sabe? Mas como um processo contínuo. Ah, não é só instalar e pronto. De jeito nenhum. O material enfatiza muito a importância de começar pequeno, talvez com projetos piloto, testar, coletar feedback tanto da equipe quanto dos usuários finais e ir ajustando a rota conforme for necessário. Aprender fazendo, então. Exato. A mentalidade tem que ser de aprendizado e adaptação constante. Errar faz parte do processo, o importante é corrigir rápido e seguir em frente. Entendi a lógica. Diagnóstico, plano, implementação com feedback contínuo. E quanto às ferramentas? O artigo chega a dar exemplos de tecnologias específicas que podem apoiar esse processo na administração pública. Para ficar mais concreto. Sim, e isso ajuda bastante a tangibilizar a discussão. O texto menciona algumas categorias e até dá exemplos. Fala, por exemplo, de servidores virtuais em nuvem. Ah, tipo AWS, Azure? Exatamente. Como AWS ou Azure, que basicamente oferecem capacidade computacional flexível e segura pela internet, né? Sem aquela necessidade de ter grandes data centers físicos locais. Entendi, mais escalável. Isso. Cita também sistemas de gestão tipo Trello ou Asana, que são ferramentas para organizar tarefas e projetos, melhorando a colaboração entre as equipes. Ferramentas de organização, ok. Além disso, aponta para ferramentas de monitoramento de desempenho, cita New Relic, Zabbix, que são essenciais para verificar se os sistemas estão funcionando bem, se estão rápidos, disponíveis para o cidadão. Fica de olho na performance. Exato. Menciona também soluções de segurança da informação, como Norton ou McAfee, que são, obviamente, cruciais para proteger os dados públicos e dos cidadãos. Importantíssimo. E, por fim, fala de backup em nuvem tipo Dropbox ou Google Drive para garantir que informações importantes não se percam em caso de algum problema. É um bom leque de exemplos, realmente. Fica claro que não se trata de uma única solução mágica, né? Mas de um ecossistema de ferramentas trabalhando juntas. Perfeito. O ponto-chave que o material reforça bem é que a escolha e a integração dessas ferramentas devem sempre servir a um propósito maior. Tornar a operação mais eficiente, os dados mais seguros e o ambiente de trabalho mais colaborativo. A tecnologia é um meio, né? Não um fim em si mesma.
Agora, um ponto que eu achei particularmente instigante na leitura foi a comparação direta que o artigo faz entre essa abordagem mais turbinada pela TI e as práticas mais tradicionais. Aquela imagem do carro moderno versus a carroça, bem gráfica, né? Sim. A fonte usa essa analogia para sublinhar mesmo o abismo que existe em termos de agilidade e capacidade. A TI pode processar informações, automatizar tarefas, conectar pessoas numa velocidade que é francamente impensável para os métodos manuais baseados em papel. Certo. No entanto, o texto é realista, viu? Ele não vende a TI como uma panaceia isenta de problemas ou desafios. E quais seriam essas ressalvas? Os desafios que a fonte aponta nessa transição para a TI? O material elenca alguns pontos bem críticos. Um deles, que a gente já até tocou um pouco, é a resistência à mudança. Ah, o fator humano. Sempre. É natural que servidores que estão acostumados a trabalhar de uma certa maneira há anos sintam um certo desconforto ou até desconfiança com novas ferramentas, novos processos. Com certeza. Outro ponto é a complexidade da implementação em si. Nem sempre é trivial integrar sistemas novos com os sistemas legados que já existem, né? Integração é um nó, muitas vezes. É sim. Há também a curva de aprendizado. A equipe precisa de tempo, precisa de suporte para conseguir dominar as novas tecnologias. Não é automático. Treinamento é fundamental. Um risco que está sempre presente e é muito sério. A segurança da informação. Digitalizar processos também significa, inevitavelmente, criar novas vulnerabilidades que precisam ser gerenciadas com extremo cuidado. É um ponto de atenção constante. E do outro lado da moeda, as práticas tradicionais, apesar de talvez serem mais familiares para a equipe, carregam o risco da obsolescência, certo? De ficarem para trás. Exatamente. Podem até parecer mais seguras por serem conhecidas, mas a fonte argumenta forte que elas se tornam cada vez mais ineficientes e desconectadas das expectativas atuais da sociedade por agilidade e por transparência. A inércia nesse contexto pode custar muito caro em termos de qualidade do serviço público e, claro, satisfação do cidadão. Isso nos leva a uma pergunta crucial que o material tenta responder. Como é que a gestão pública pode fazer a escolha certa entre manter o tradicional ou adotar o novo? Quais critérios deveriam pesar nessa decisão tão importante? Olha, a fonte sugere uma análise que leva em conta vários fatores. Primeiro, a capacitação da equipe. Existe conhecimento interno suficiente ou vai ser preciso um investimento pesado em treinamento? Isso tem que estar na conta. Certo. O preparo das pessoas. Segundo, o orçamento. Tem recursos não só para adquirir a tecnologia, mas, tão importante quanto para mantê-la atualizada e segura a longo prazo, tecnologia exige manutenção, né? O custo total de propriedade, que chamam. Exatamente. Terceiro, a urgência da inovação. O quão críticos são os problemas atuais de lentidão, de ineficiência? Qual é o custo de não mudar? Às vezes, não mudar é mais caro. Boa perspectiva. E quarto, talvez o mais importante de todos, segurança. Quais são os riscos envolvidos e como mitigá-los? É preciso garantir a proteção dos dados em qualquer cenário que se escolha. São muitos pontos para ponderar. Sim, e uma recomendação bem prática que o artigo faz é considerar buscar apoio especializado, tipo uma consultoria em TI. Às vezes um olhar externo, experiente, pode ajudar a diagnosticar melhor os problemas, a escolher as soluções mais adequadas para o contexto específico e a planejar uma transição mais segura e eficaz, sabe? Evitando aquelas armadilhas comuns. Faz sentido, um apoio externo pode destravar muita coisa. E para que essa adoção da TI não fique só no papel, sabe? Para que ela realmente funcione na prática e traga os benefícios que a gente espera, quais são as dicas práticas ou as lições aprendidas que o artigo destaca? O que é crucial para dar certo? O texto traz alguns pontos que são realmente fundamentais para garantir a eficácia. Um deles que a gente já mencionou, mas vale muito reforçar, é a comunicação. De novo a comunicação. Sim, porque é preciso que a importância estratégica da TI seja compreendida em todos os níveis da organização. Não pode ser vista como um projeto isolado do setor de TI, mas como parte da evolução da própria administração. Entendi. Um esforço de todos. Exato. Outro fator crítico é o envolvimento da equipe. Trazer os servidores para o centro do processo, ouvir as sugestões, as preocupações deles,
Oferecer treinamento que mostre o valor prático daquilo no dia a dia de trabalho deles. Isso é essencial para vencer a resistência natural e criar aliados para a mudança. Mostrar o que eu ganho com isso, né? Exatamente. E, por fim, um ponto-chave: medir resultados. Definir indicadores claros para saber se a mudança está funcionando, o que melhorou, onde precisa ajustar. O feedback contínuo, usar os dados para melhorar, é o combustível da melhoria constante. Medir para gerenciar. E o artigo ilustra isso com exemplos concretos, tipo casos de sucesso e também erros a serem evitados. Sim, os exemplos são bem didáticos, ajudam a fixar a ideia. Como caso de sucesso, ele cita uma prefeitura que digitalizou o atendimento ao cidadão. O resultado: redução de filas, aumento da satisfação. E qual foi o segredo ali? Segundo o texto, foi um investimento forte em capacitação da equipe e uma comunicação muito clara com a população sobre como usar a nova ferramenta. Legal ver um exemplo positivo. E os erros? Nos erros comuns, ele alerta principalmente para 2 perigos. O primeiro é tentar abraçar o mundo de uma vez só, sabe? Implementar muitas mudanças ao mesmo tempo. Isso geralmente gera caos, confusão e desmotiva todo mundo. A ânsia de fazer tudo rápido. Pois é, a dica é priorizar, começar pequeno, validar o que funciona e aí sim expandir aos poucos. O segundo erro grave que ele aponta é negligenciar a segurança da informação. Tratar a segurança como se fosse um detalhe ou algo para ver depois pode ter consequências desastrosas. Vazamento de dados, sistemas fora do ar. Imagina o estrago. Nem me fale. Para amarrar isso tudo, a fonte até propõe um tipo de checklist essencial: diagnóstico realista, treinamento efetivo, metas claras, escolha criteriosa dos sistemas, acompanhamento e ajustes contínuos. Seguir essa sequência, segundo eles, aumentaria bastante as chances de uma transformação bem-sucedida. Ótimo checklist. Acho interessante também como o autor do artigo, lá no Educamundo, compartilha uma experiência pessoal. Ele conta como fazer um curso de TI mudou a perspectiva dele sobre a própria administração pública. Isso traz um lado mais humano para a discussão, né? Traz sim, e conecta muito bem com a importância da capacitação que a gente está falando. Ele relata que, antes do curso, tinha aquela visão meio padrão da administração como algo lento, pesado, muito focado em papel, sabe? A imagem clássica. Exato. E aí, ao entender os conceitos de sistemas, de gestão de dados, o potencial real da TI, a ficha caiu para ele. Ele percebeu que mesmo pequenas aplicações de tecnologia poderiam gerar ganhos enormes de eficiência. E a experiência prática dele ao tentar implementar algumas dessas ideias é bem reveladora. Ele conta que enfrentou aquele ceticismo inicial da equipe, sabe? Aquela coisa de lá vem o moderninho com mais uma ideia mirabolante. Imagino a cena. Mas aí, quando os resultados positivos começaram a aparecer, mais agilidade no trabalho, melhora no atendimento ao público, a percepção da equipe foi mudando. Isso mostra bem o poder de não só saber usar a ferramenta, mas de entender o porquê da mudança e conseguir demonstrar o valor dela na prática. Essa experiência pessoal reforça bastante o argumento sobre desenvolvimento profissional, né? Olhando para quem já está ou quem pensa em entrar na administração pública, por que investir em conhecimentos de TI se tornou tão estratégico, segundo o material? Olha, o ponto central que o artigo defende é que as habilidades em TI deixaram de ser um nicho específico, sabe? Elas se tornaram competências essenciais para a gestão pública moderna. Ponto. Certo. Um curso na área, como o artigo sugere, prepara o profissional para entender e aplicar soluções inovadoras que resolvem problemas reais do dia a dia. Ele aprende a otimizar processos, a usar as ferramentas digitais com mais eficiência, o que melhora não só o próprio trabalho dele, mas o desempenho da equipe inteira. Um efeito cascata positivo. Exatamente. Além disso, ter noções de análise de dados, por exemplo, permite extrair informações valiosas para embasar decisões. Algo que é cada vez mais cobrado, né? Ou entender princípios de desenvolvimento de software pode ajudar a dialogar melhor com as equipes técnicas, com fornecedores. Faz sentido. Melhora a comunicação interna. Com certeza. No fim das contas, essa capacitação torna o profissional mais apto a navegar
e a contribuir ativamente para essa transformação digital que está acontecendo e, claro, a se destacar num cenário onde essas competências são cada vez mais valorizadas. É um investimento na própria carreira e na capacidade de gerar um impacto positivo no serviço público. E o Educamundo, que é a fonte do nosso artigo, obviamente posiciona os cursos deles como um caminho para adquirir justamente essas competências, focando nesse potencial de transformação. Exato, eles conectam a necessidade com a solução que ofertam. Bom, fazendo um balanço final da nossa análise deste material, fica bem claro que modernizar a administração pública com TI é uma jornada. É uma jornada complexa, não tem atalho. É um processo. Vai muito além de só instalar novos programas. Exige uma revisão profunda dos processos, um investimento sério nas pessoas, na capacitação, no engajamento delas e um foco constante no objetivo final, que tem que ser sempre servir melhor o cidadão. O caminho que o artigo sugere passa por diagnóstico, planejamento, implementação cuidadosa e, talvez o mais importante, uma cultura de aprendizado contínuo dentro da organização. E se a gente conectar isso a um contexto mais amplo, né? A digitalização da sociedade como um todo está elevando a régua. As pessoas hoje esperam do serviço público a mesma agilidade, a mesma conveniência que elas encontram em outros setores da vida delas. A expectativa mudou. Mudou completamente. Portanto, como o material deixa bem implícito, a questão para a administração pública hoje não é mais se deve embarcar na transformação digital, mas sim como fazer isso de forma estratégica, de forma inclusiva e sustentável, garantindo que a tecnologia sirva de fato ao interesse público e não o contrário. Exato. E para encerrarmos, queria deixar uma provocação, uma reflexão que expande um pouco o que a gente discutiu hoje, inspirada por essa leitura. Além de otimizar a eficiência interna, que é super importante, Sim. será que um uso mais maduro, mais estratégico mesmo, das ferramentas digitais poderia redesenhar a própria dinâmica da relação entre o cidadão e o Estado? Interessante. Poderia, por exemplo, abrir caminhos para uma colaboração mais ativa na solução de problemas públicos, ou talvez criar novas formas de participação democrática que a gente ainda nem consegue imaginar direito. Fica aí a reflexão para a gente pensar, talvez explorar em outra oportunidade.